Uma das dimensões importantíssimas da vida do homem e que tem o seu valor humano muito grande, mas também sobrenatural, cristão, é a dimensão do agradecimento. Que saibamos agradecer as coisas que recebemos, as graças, as ajudas, que são tantas, e às vezes esquecemos desse valor, né? Consideramos como algo já reconhecido, não, eu tratei bem a pessoa, não preciso agradecer. Diante de Deus também não agradecemos as tantas ajudas de Deus, e isso impede que nós cresçamos espiritualmente. Como é importante que saibamos agradecer. No nosso recolhimento, eu queria que nós tratássemos exatamente disso. A motivação pode nos ajudar através de uma passagem da própria Escritura. Cristo, nessa passagem, encontra-se com 10 leprosos. Era uma doença incurável da época e exatamente para impedir o contágio, ficavam isolados aquelas pessoas. Quem sabe agora, depois que houve a pandemia, a gente consegue entender um pouquinho mais de ficar isolado, né? Como é ruim, né? Você fica lá e quem teve essa experiência não podia ter contato com ninguém. Ainda pior ainda naquele momento é que não dava nem para falar com uma chamada de vídeo, né? Então a pessoa ficava isolada e aqueles leprosos se uniam numa espécie de fraternidade na tristeza da doença que tinham. E se por acaso alguém se curasse, porque era raro, mas às vezes alguém se curava, tinha então que ter alguém que atestava que de fato tinha sido curado para não contaminar outras pessoas. A lei mosaica, né, estipulava que fosse até o sacerdote que atestava então que a pessoa tinha curado mesmo e podia reintegrar-se à sociedade. Então, nesse contexto, lemos então a passagem. Jesus passava pelos confins de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando. Dá para entender, né? Não chegaram perto, não podiam, e elevaram a voz, clamando: Mestre, tem compaixão de nós. Já era claro, queriam a cura. Tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Agora esse contexto a gente entende por que falou assim? Para que eles atestassem a cura diante do sacerdote, mas eles não tinham sido curados ainda. Mas eles foram até lá, até o sacerdote, e no caminho foram curados. O milagre que Cristo realiza, impressionante. E quando eles iam andando, ficaram curados. E aí vem a passagem que nos interessa. Um deles, eram 10, um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, voltou até Cristo. Foi lá procurando onde é que ele estaria e tal, encontrou Jesus e prostrou-se aos pés de Jesus. Atitude de submissão, né? De ficar prostrado, a pessoa inclinada, rebaixada ali aos pés de Cristo, lhe agradecia. E era um samaritano, ou seja, não era da raça dos judeus, viviam na região chamada Samaria, e estava até brigado com os judeus, porque tinham se misturado com povos pagãos, e era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Essa pergunta de Cristo, será que não pode ser dirigida a nós? Que não voltamos para agradecer? Agradecer a família que nascemos, por mais que tenha uma dificuldade ou outra. Agradecer as tantas graças do ano que passou, estamos indo para o final do ano. E como é bom que a gente já fique nessa atitude de agradecimento. Podia ter tido outras coisas melhores esse ano, é verdade, mas não é verdade que houve muitas coisas boas também? Será que eu agradeci? Onde estão os outros 9? Será que eu não me encontro neste grupo? Tantas graças que Deus me deu, continua me dando.
e não agradeço. Cristo é sensível ao agradecimento. Ele até falou: onde estão os outros 9? Não eram 10? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Jesus até faz fim-capé, era um samaritano. E havia outros que eram judeus mesmo, unidos pela doença, se juntavam judeus e samaritanos, e agora esse se curou e ele voltou para agradecer Cristo. E aqueles outros judeus nem sequer voltavam, não voltaram, e acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Bonito ver, Jesus falou: tua fé te salvou, ou seja, por ele ter sido agradecido, não só ficou curado, mas ainda foi salvo, ou seja, teve uma amizade maior com Cristo. Não só teve uma cura física, mas espiritual. A alma que agradece tem essa chance de ter diante de Deus até um progresso espiritual. Que eu seja essa alma agradecida. E aí o nosso recolhimento vai passar por 2 ideias bem simples. Agora, a nossa primeira meditação é reforçar o valor do agradecimento. Como é bom que nós saibamos agradecer para estarmos juntos com este samaritano e receber esse mesmo elogio: tua fé te salvou. Na próxima meditação, muito simples, como uma continuação, vamos ver como agradecer. Agora é o porquê, depois é o como. Seria assim, para nos ajudar. Então, o porquê, né? Deus não precisa do nosso agradecimento. É interessante que reforcemos isso. Deus não precisa. Por mais que nos esforcemos para agradecer, por prostrar-se, como fez aquele leproso curado, samaritano, que prostrou-se por terra, por mais que façamos isso, nada acrescenta a Deus. Deus continua sendo Deus. Mas é bom para nós o agradecimento, porque reconhecemos a dádiva recebida. Não sei se você sabia, mas existe uma missa de ação de graças. Quando há alguma graça recebida, se pode celebrar essa missa com textos próprios, exatamente para manifestar a alegria. E nessa missa de ação de graças existe o prefácio, que é o momento em que há um diálogo com o sacerdote, antes de começar a liturgia eucarística propriamente dita, com a oração eucarística. Já começou a liturgia eucarística com o ofertório, mas aí tem o prefácio e já começa a oração eucarística. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí demos graças. E aí respondemos: é nosso dever e nossa salvação. Nosso dever. Olha, o valor do agradecimento é nosso dever. O mínimo que eu podia fazer, até humanamente. Um pagão agradeceria as coisas que recebeu do outro pagão. É o nosso dever e nossa salvação. Como aconteceu com aquele leproso curado, foi a salvação. Tua fé te salvou. Mas não fica só isso. O prefácio nos ensina, porque no caso do prefácio da ação de graças, ele diz no meio dele umas palavras muito bonitas. Diz assim: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários. É isso que eu acabei de falar, né? Não precisa, nosso agradecimento não acrescenta nada para Deus, mas é bom para nós, precisa para mim. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós os concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Ou seja, nada acrescenta a Deus o nosso agradecimento, mas é bom para nós, nos aproximam de Deus. Nosso agradecimento de nada serve para Deus, mas serve para nós.
Aqui no prefácio se fala de louvor. Há uma nuance que podemos encontrar entre louvor e agradecer. Quem louva reconhece algo bom que a pessoa fez ou que Deus fez, no caso aplicado a Deus, o louvor, que é mais próprio da divindade, é elogiar. Louvor é elogio. E eu reconheço algo maravilhoso que tem Deus em si mesmo. Já o agradecimento é algo que Ele tem para comigo, algo que Ele fez para comigo. O louvor é algo que Ele fez para todo mundo, ou que Ele é. Já o agradecimento é algo que Ele fez para comigo. Se pegamos os salmos, quase todos os salmos, de certa forma, expressam o louvor. O salmista elogia a Deus, reconhece a sua grandeza, a sua misericórdia. E algumas vezes o salmo também agradece. E aí podemos pegar carona nos salmos para saber agradecer a Deus. Tem um salmo que é emblemático, no sentido do louvor, o reconhecimento de Deus na sua grandeza, que é o Salmo 8. Um dia podemos pegar, até no recolhimento, se quisermos, o Salmo 8. Esse salmo foi o salmo que o Papa Paulo VI, São Paulo VI, agora, sugeriu aos astronautas que lessem quando fizeram o primeiro voo até a Lua. Ele deixou um recado bonito, no ano 69, estava na iminência de fazer aquele voo para a Lua e recomendou aos astronautas que lessem o Salmo 8 lá dos céus. E aí, com isso a gente pode ler um pedacinho dele para ver. Por que o Papa sugeriu esse salmo? Dizia assim o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai o louvor, que confunde vossos adversários, reduz ao silêncio os inimigos. E aí vem a parte que imagino a motivação que o Papa sugeriu para os astronautas. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua, as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensar nele? Que bonito, né? Quando vejo o firmamento, a obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. E vai continuando o salmista, repetindo, como é grande a obra de vossas mãos, quando olho o firmamento, a lua, as estrelas. E ali os astronautas estavam vendo mais de perto, tudo aquilo. Mas voltemos. O agradecimento, então, não acrescenta nada para Deus, mas é bom para nós. O agradecimento, reconhecemos a verdade da nossa condição. Outra razão de agradecermos. Porque, de fato, tudo que recebemos, não somos a causa necessária e suficiente de tudo que nos acontece. São Paulo diria: que tens que não tenhas recebido? Eu teria que ficar toda a minha vida agradecendo. Tudo que recebemos ainda de graça, sem o nosso esforço. O Papa Bento gostava de reforçar essa ideia que as principais coisas que o homem recebe, as coisas mais importantes, mais apreciadas na vida de um homem e de uma mulher, se recebe de graça. É verdade, a gente recebe de graça o amor dos entes queridos, de graça que a gente recebe, A atenção de uma amiga, de graça. Ser amiga de verdade, não é que se espera algo, o amor de Deus.
Deus nos ama incondicionalmente. Às vezes a gente fica pensando, não, eu tenho que fazer algo para Deus me amar. Não, olha, Deus nos ama incondicionalmente. Porque nós existimos, é prova do amor de Deus. Claro, me impede a querer retribuir, mas Ele já me ama, independente da minha retribuição. Reconhecemos então a verdade da nossa condição. Nada acrescenta a Deus, mas é bom para nós. Agradecer também afasta o nosso orgulho de pensar que somos causa então das conquistas nossas. Pensamos que tudo foi só obra do meu próprio esforço, e não é verdade. Teve muita ajuda. São José Maria tinha até o costume de agradecer o desconhecido. Agradeço até as ajudas desconhecidas que o Senhor me deu e eu nem sequer percebi, porque quem sabe estava tão insensível às suas ajudas e não percebi, Senhor. Essa ignotis, dizia ele em latim, até as graças ignoradas que eu não percebi, mas que o Senhor me ajudou. De repente o Senhor me ajudou e me colocou a ocasião para eu não cair numa tentação maior. Às vezes até contra a minha vontade, sei lá, porque eu queria fazer aquela viagem, mas não consegui fazer, e de repente Deus me preservou naquela viagem, que ia fazer muito mal. Queria ter passado naquela prova, mas passei numa outra, e aquela era exatamente a ocasião da minha perdição, e Deus me salvou. Tantas ajudas de Deus, e até as coisas mais básicas, o ar que respiramos, a alimentação. Afasta então nosso orgulho, que não é fruto de uma conquista minha, mas uma dádiva divina. Mais um valor, porque agradecemos, a alma que agradece também é aquela que mais recebe graças. Repara, uma pessoa que é muito agradecida, em geral, ela ganha estima das pessoas, e é fácil que ela receba mais ajuda ainda. Agradecer já é pedir graça. Quase que damos esse sinal para Deus. Deus, eu agradeço muito tudo que o Senhor me dá, mas se o Senhor me der mais, eu vou agradecer um pouco mais, né? Então, olha, né, pode me dar que eu aceito, né? Damos esse sentido para Deus, esse sinal, que é maravilhoso, né? Na paixão, que meditamos quando meditamos na via sacra, no caminho da paixão, da morte de Cristo, há aquele momento em que arrisca a vida e ele dá um consolo grande a Verônica, que limpa o rosto de Cristo e deixa então estampado naquele pano que ela leva consigo o rosto de Cristo. Até o nome Verônica, verdadeiro ícone, Verônica, ícone verdadeiro de Cristo. Você deixa o seu nome, quer dizer o ato que ela realizou, né? E o que fez a Verônica? Teve essa ideia, né, de dar um consolo para Cristo, e foi atrás e arriscou, invadindo lá o caminho da cruz de Cristo, mesmo sendo arriscado, que um soldado romano podia lhe dar um sanfanão e impedir que ela chegasse perto, mas ela encontrou o melhor momento, consolou Jesus. São José Maria, ao comentar essas ajudas que Jesus recebeu, a de Verônica, a do Simão de Cirene, comenta isso. No conjunto da paixão é bem pouco o que representa a ajuda, mas a Jesus basta um sorriso, uma palavra, um gesto, um pouco de amor, para derramar copiosamente a sua graça sobre a alma do amigo. Um pequeno agradecimento, como Deus é sensível e vai nos dar muito mais graça. Que tenhamos isso no nosso coração, esse desejo. Eu quero, Senhor, eu quero agradecer, porque eu já vou receber mais graça. Eu quero agradecer porque a alma agradecida afasta o orgulho, os nossos erros de avaliação. Eu quero agradecer porque
é a minha verdade, a minha condição mesmo, que tudo que eu recebo é dádiva. Eu quero agradecer, mesmo nada acrescentando ao Senhor, mas vai me ajudar muito, né? Que eu agradeça. Quando se faz esse ofício, né, esses ofícios assim, pedindo alguma ajuda, reserva de um espaço, né, esses ofícios oficiais assim que se manda à prefeitura para conseguir a cessão de um espaço, para fazer uma atividade e tal, é comum dizer lá, certos da ajuda, desde já agradeço, né? É a frase típica que se coloca, né? Para Deus podemos fazer assim também, claro, né? Desde já agradeço, até agradeço antecipado, o que o Senhor vai me dar no futuro, já agradeço. Vamos então fazer nosso exame, né, ao acabar essa primeira meditação, exame sincero, né? Que eu queira ser essa alma muito agradecida, né? Essa alma agradecida em todos os detalhes da minha vida, e que eu faça talvez esse exame, né? O que eu posso fazer para agradecer mais? Na próxima meditação eu queria dar a dica de como, né? Agora é o porquê agradecer. E vimos, né, que é receber muito mais graça. Mas analisemos tantas coisas que eu não agradeci, e podemos, nesse momento de silêncio, né, depois da meditação, talvez já enchendo o desejo. Eu quero agradecer. Agora mesmo te agradeço, Senhor, tantas ajudas. E assim, abro meu coração em louvor, que é reconhecer que o Senhor é tão bom para tantas pessoas, e esse louvor me leva à ação de graças, que é reconhecer algo que o Senhor fez para mim. Na vida de São José Maria, há um episódio que eu acho muito bonito, e termino contando ele, quando ele saindo da capela onde ele celebrava a missa, chamava Santa Isabel, no convento em que celebrava e atendia aquelas freiras, saindo de lá, caminhando, encontrou uma igreja que ele não conhecia, porque ele tinha se mudado para Madrid fazia pouco tempo, e encontrou uma igreja com um monte de gente na entrada dessa igreja, e ficou impressionado, tinha muita de gente, e ele perguntou o que era, e eles falaram que era as pessoas que estavam fazendo a fila para rezar um pouquinho diante de uma imagem, a imagem do Santo Cristo de Medina Celi, uma imagem que está lá, até hoje tem essa imagem. Engraçado que só depois que eu li esse relato, quando andando em Madrid, quando voltava ao Brasil, passei em Madrid um tempo breve, e caminhando em Madrid, vi uma igreja que estava cheia de gente, e aí perguntei, era a igreja do Santo Cristo, Medina Celi, né? E eu não sabia desse relato que tinha acontecido com São José Maria, mas aconteceu a mesma coisa comigo, fiquei surpreso com tanta gente. Até hoje é uma igreja muito visitada, ou pelo menos até quando eu fui há 10 anos atrás, preciso de ir lá de novo agora, né? Para ver se continua igual. Mas enfim, o São José Maria viu aquela fila e não teve dúvida, resolveu entrar na fila. E ficou lá um tempão até chegar o seu momento de fazer a sua oração, e era costume pegar um papelzinho e se escrevia a graça que queria receber e se colocava numa bandeja, numa urna em frente da imagem, uma imagem de Jesus na paixão, com a coroa de espinhos, uma imagem conhecida como milagrosa. E aí se fazia uma breve oração e já tinha que sair, porque vai ser o próximo da fila, e ficava cada pessoa sozinho na imagem, um de cada vez. Tinha uma escadaria que levava até aquela imagem, toda a escadaria ficava cheia de gente esperando e subindo devagarinho. E São José Maria pegou o seu papelzinho, mas não quis escrever nada. Falou, deixa nas mãos de Deus. De certa forma eu tenho que agradecer, então não vou ficar pedindo mais graça, eu tinha que agradecer. E olha que ele tinha muita coisa para pedir para Deus lá, naquele momento em que ele estava praticamente recém-chegado em Madrid, tinha
que sustentar a sua família, porque seu pai tinha falecido e não tinha nem a permissão para ficar em Madrid fixa, porque tinha que renovar a permissão a cada 6 meses, e aí não tinha condição de saber, de fazer planos de mais de 6 meses, não tinha nenhum lugar assim fixo onde ele tinha segurança para poder ficar, uma casa que dependia do seu trabalho, que tinha uma casa, mas não era algo fixo, ainda era uma casa pequena, para poder receber a sua mãe e os seus 2 irmãos. Enfim, tinha ainda toda a obra para fazer, porque ele estava nos começos do Opus Dei. Tinha muita coisa que podia pedir. E São José Maria entrega aquele papel em branco, pensando, não, tem muita coisa para agradecer, eu não vou pedir. E na sua agenda, é assim que o biógrafo tem conhecimento desse relato, na sua agenda ele diz: penso que o senhor ficou muito contente por ter entregado aquele papel. Deixa que o senhor escolha o que quer para mim. Eu agradeço, né? Mas agradecia. Maria Santíssima nos ajude a fazer como São José Maria e algumas vezes até deixar esse papel em branco, porque o Senhor é tão bom, que eu agradeço, que deixar nas suas mãos é até o melhor. A Senhora, que é a medianeira de todas as graças, nos ajude a agradecer sempre tantas ajudas. E agradecemos também a Senhora, porque se recebemos uma graça, tem a mão da Senhora também nos concedendo tantas ajudas.